Alexandre pela sua intervenção. Vamos passar agora ao António José, que nos vai apresentar o tema sobre a lealdade. António, a primeira pergunta, agora fiquei sem micro, mas eu vou apresentar a voz. A primeira pergunta é: o que é isso da lealdade no contexto espírita? Ora, a lealdade é um dever, uma obrigação que nós temos que ter e senti-la e vivenciá-la em toda a nossa vida. A nossa primeira lealdade, quando nós percorremos este caminho, como dizia-vos, há mais de 2000 anos, não é? Que lá estávamos e não entendemos muito bem o que aconteceu e depois, 2000 anos depois, estamos aqui de novo a tentar vivenciar. Então, a primeira lealdade, ou seja, a primeira confiança, aquilo em que nós depositamos o primeiro valor, é perante Jesus. Porque nós somos cristãos. A partir desse momento em que nós assumimos aquele compromisso com Jesus, nós vivenciamos provavelmente muitas vidas nesse mundo do cristianismo. Mas quando a Kardec fez parte da nossa vida, ou aí nós passamos a ser kardecistas, se assim quisermos dizer, ou espíritas. No caso da comunhão espírita cristã, nós comungamos na cristandade com os espíritos, por isso é que somos comunhão espírita cristã. Então, os princípios da lealdade em que nós nos revemos nesta doutrina serão sempre a começar: será que eu estou a cometer alguma falta ou espelha em mim alguma diferença perante os ensinos de Jesus? Será que perante aquilo que eu aprendi de Kardec, eu estou ainda a comungar dos princípios que Kardec me ensinou? A partir daí nós temos que ter essa confiança em toda a nossa vida. Senão nós não somos espíritas, senão nós não somos cristãos. E sempre colocar o grupo em detrimento da individualidade. Por isso, no movimento espírita, a nossa lealdade é para com Jesus, sempre, para com os espíritos e para com, dentro da nossa própria organização, claro, perante os órgãos administrativos, seja ele de direção, Assembleia Geral, Conselho Fiscal, seja depois da União, perante os nossos restantes companheiros, neste caso da região. Mas a lealdade tem duas amigas muito importantes, que são a amizade e a confiança. Isso são o nosso cimento. É aquela areia e aquele cimento que depois vai fazer o botão. Nós, ao longo destes anos de convivência, acabamos por saber os nomes uns dos outros. Não é? Nós conhecemos aqui, entramos e saudamos: olá Zé, como tu estás? Olá Zé, olá Alexandre, olá Filipe. Acabamos por criar essa amizade, não é? Porque se baseia aqui na confiança. Eu sei que posso depositar confiança na Filipa porque ela comunga os mesmos princípios que eu. Eu posso confiar no Alexandre porque eu sinto que na sua amizade, a sua lealdade para comigo baseia-se nestes mesmos princípios. Porque muitas vezes, atrás de uma amizade, por sermos só amigos ou por sermos só confiantes, às vezes esquecemos-nos dos princípios que nos uniu. E aí começa a deslealdade. E essa será a próxima pergunta. Como é que acontece então a deslealdade? A deslealdade são brechazinhas que nós vamos fazer. Muitas vezes nós confundimos as coisas. Muitas vezes nós entramos num centro, ficamos maravilhados com aquilo que o explanador está a falar, um e o outro, e vamos crescendo de uma forma fulgurosa e de repente aquela chama se extingue, porque afinal não era aquilo que eu queria para a minha vida. E muitas vezes temos dificuldade em dizer: não, não era isso que eu pensava. Vou procurar outra filosofia de vida. Mas ficou aquele sentimento de deslealdade para com o espiritismo, porque eu vou abandonar, mas isso está nos desertores, vai ser mais explanado. Mas muitas vezes nós temos, além dessa pequena alteração perante o comportamento, sei lá, por exemplo, o Zé Augusto faz algum comportamento em que ele não me reveja na sua vida pessoal. Mas eu, porque sou amigo, porque gosto muito dele, esqueço os outros dois princípios, o de Jesus e o de Kardec, e alinho com ele. Eu sou leal para com o Zé, sou desleal perante mim, porque eu já estou a abandonar aqueles princípios em que eu comungava com ele.
Então, muitas vezes na vida nós temos que avaliar, e é por isso que é importante na união nós partilharmos ideias, até para saber, pá, não é bem esse caminho, ou pensa isto de outra maneira, eu abordei este assunto desta forma, pá, se calhar não pensaste bem nisto, mas já leste um livro sobre isto, ou já estudaste aquilo, olha que se calhar seria importante, podia ser que tu tivesse uma opinião diferente da que tinhas agora. E muitas vezes o orgulho, pela vaidade, quem é ele para me dizer semelhante coisa? E começa, de novo, a deslealdade perante aqueles princípios que nós tínhamos comungado, que era o cristianismo, que era o cardenismo, o espiritismo. Não é? António, mas tu escreveste aqui uma frase assustadora. Quase ninguém escapa dessa falha moral, a deslealdade. Mas se nós perguntarmos a cada um dos presentes, todos se vão achar os mais leais possível. Certo? Então, como é que isto acontece? Depois fazes uma relação com o exemplo da amizade, quando somos leal a um amigo ou não. Queres explicar melhor? Foi isso que eu tentei passar. Muitas vezes vamos ver se dou dois exemplos mais práticos. Um dentro do centro espírita. Por exemplo, imaginemos que eu, como presidente do centro espírita, ou mesmo dentro de um grupo mediúnico, não é? Através de um parente meu faleceu recentemente, não é? Nós sabemos que o telefone liga lá para cá, mas em a vontade grande, e nós sabemos que o trabalho mediúnico, não é para servir a espiritualidade, é para trabalharmos em conjunto. É com esse propósito, não é para servir o Presidente nem o líder da mesa. Mas eu esqueço-me, e porque a minha vontade de falar com aquele familiar é tão grande, que eu sobreponho os meus interesses individuais ao interesse do trabalho mediúnico, ao interesse da casa espírita. Aquilo que eu decidi participar, porque eram os valores que me interessavam. Os meus restantes companheiros de mesa mediúnica têm a obrigação de não gastar. Não é esse a tua função. A função é dirigir o trabalho mediúnico e cooperar. Não é obrigar a chamada a ser feita de cá para lá para satisfazeres um pedido teu. Esqueceste tudo o que era comum num trabalho mediúnico. Os meus amigos trabalhadores da minha mesa, que estamos todos unidos para trabalharmos e fazermos aquele trabalho, podem sentir que eu fui desviado, porque não cumpri com aquilo que me era pedido. No mundo do futebol, está em futebol à parte, é muito fácil um adepto de qualquer um clube ser leal com o clube e desleal com o seu treinador. Basta ele perder. Basta ele perder e nós temos aquele táxi já não presta, não serve o clube, vai embora, lenços brancos. Não é? Porque nós só temos uma lealdade, é para com a vitória do clube. Por isso, nós muitas vezes, quando ele entra, e são contratados, ainda agora o Porto contratou estão todos felizes, já espera que o homem vença. Basta perder o primeiro jogo, nós somos logo desleais para com ele. No entanto, somos leais para com o clube. Porque nós queremos que o clube vença. E isso é que é o importante. Há algum mal em ser desleal perante o treinador? Não, desde que nós não esquecemos o foco. Nós queremos ser leais perante a associação, que é aquilo que nos move. E isto serve para todos os exemplos da vida. Nas empresas, muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande, que é a ausência e a presença do líder, do dono da empresa, do gerente, do chefe. Muitas vezes é chefe fora da casa, feriado na loja. Não é? Nós somos leais enquanto ele lá está. Não está, já não somos, desviamos logo. É que agora posso descansar. Eu tinha estas tarefas todas para fazer. 20 ou 30 é muito. Não está cá para fazer 10. Aconteceu alguma coisa, o computador foi abaixo, faltou a luz. Nós somos imediatamente desleais perante uma situação daquela. É muito fácil. Até somos desleais para connosco. Muitas vezes nós temos a obrigação de tomar a medicação a horas. Hoje esqueci. Falhei no meu corpo. Fui desleal para cumprir o próprio. Hoje eu tinha a obrigação de caminhar pela recomendação médica, por exemplo. Hoje não. Hoje não apetece, estou cansado. Nós falhamos mais vezes connosco do que até com os outros. Somos desleais. E essa vigilância, a oração ajuda a manter-nos essas rotinas.
quanto mais nós sabemos, não mais queremos saber. A Bíblia muitas vezes diz muito difícil de entendê-la. Os Espíritos fizeram um favor de facilitar algumas passagens da Bíblia para que nós entendêssemos melhor. Quanto mais nós aprendemos, somos melhores espiritualmente, nós com mais facilidade entendemos a Bíblia, aquilo que parecia ser difícil. Aquilo que nós pusemos de parte porque era complicado, com estudo, com trabalho, nós somos leais para connosco e para com os ensinos. Cada vez aproximamos mais do que Jesus pretendia nós ter lealdade para com aquilo que ele ensina. Acho que já falei muito mais. Não, ainda tenho aqui mais 2 perguntas. Depois, a ponto a seguir que tratas e na sequência dos exemplos que acabaste de dar, é as consequências de quando nós assumimos atitudes ou temos comportamentos desleais. Portanto, quem semeia e colhe. Queres falar um pouquinho disto? Sim, poderia falar um bocadinho sobre isso. Invade-nos uma tristeza quando nós nos desanimamos com alguma coisa que pensávamos que ia ser bom para a nossa vida e, de facto, não é. Ficamos muitas vezes reféns dessa tristeza e abandonamos sem darmos às vezes uma segunda oportunidade. Não é pelas pessoas que tenham que vir, por exemplo, no meu caso, à comunhão espírita cristã, que nós vamos satisfazer toda a gente que vai entrar dentro. O que nós dizemos muitas vezes às pessoas, isso provavelmente vai ser falado depois atrás, quando não se revela aquilo que nós vamos ensinar, ou que estamos a tentar passar essa informação, que procurem outra instituição dentro do mesmo carisma, porque o que eu posso falar hoje pode não tocar nenhum de vocês, mas se calhar se for a Filipe, se for o Alexandre, de alguma forma, porque vai ter outra perspectiva. Nós muitas vezes desanimamos muito facilmente pela nossa moralidade, infelizmente não é superior, senão não estaríamos aqui neste planeta ainda de transição. Não é? O que nós pedimos é para que as nossas atitudes sejam sempre feitas com base naqueles princípios que nos fizeram chegar até aqui. Porque muitas vezes nós tomamos atitudes perante o nosso amigo, perante o nosso colega de trabalho, para não falar já dentro da instituição espírita, na nossa vida fora das paredes da instituição, que vão contra aquilo que nós já estudamos. E essa dor não é ninguém que nos vai acusar, fazes uma coisa e dizes outra. É a nossa consciência, é a nossa mente que nos faz de novo nascer e trilhar um caminho semelhante, porque lá atrás no passado ficou por resolver. Por isso, aqueles princípios que eu falei ao princípio, que se foram esses, se for outra religião qualquer, serve. Os princípios com que nós nos identificamos e procuramos nesta vida devem ser levados com rigor, com muito rigor. Trabalhar sobre eles, trabalhar sobre o bem. Porque nós não estamos só a semear, como disse a Filipe, nós estamos a trabalhar em nós mesmos a nossa própria reforma íntima. Se nós deixarmos pontas soltas, nós mais cedo ou mais tarde vamos ter que as trabalhar. E se podemos resolver agora, não deixamos para depois. Porque senão, na próxima vida que nós vamos ter, nós vamos trazer no nosso subconsciente de que ainda faltam limar determinadas falhas. E são todas elas normais. Não são físicas. Não é por ser melhor professor, ou melhor aluno, ou ser o melhor gestor, ou ser o melhor engenheiro. Não é isso que se pretende na próxima que seja a melhor pessoa, com este conhecimento ou aquele conhecimento útil na sociedade, mas melhor pessoa. E isso é fácil de nós escaparmos. É muito fácil. Basta um zigue-zague entre dois colegas, opiniões diferentes. Não foi isso que eu entendi. Já está, calma. Ou eu falar assim, Zé, fui à tua casa e alguém disse isso, não gostei, não volto para mais. Então, nem sequer me dá uma oportunidade de explicar, mas se calhar o colega fez-se mal entender, ou até não sabia mesmo. E não é por não saber que tem que ser marginalizado. A minha atitude é que não pode ser essa. Tem que ser de união. Se eu posso ter ouvido alguma coisa que não gostei, ou que não entendi, ou que até estou contra os meus princípios, mas não tenho que assumir que os meus princípios são melhores que qualquer um de vocês. Tenho que os comparar com aquilo que nós abraçamos no nosso caso, que é Jesus, que é a missão do Espírito.
Por último, recorrendo ao exemplo do apóstolo Paulo, fazes referência no teu trabalho à importância do trabalho em equipa, que é uma outra dimensão, um outro aspecto da lealdade e que importa muito para o funcionamento de um centro espírita e, por consequência, para um movimento espírita português. Como é que melhoramos este trabalho em equipa? Eu falei aí até do José Valentino Mendonça, que não é cristão, não sou espírita, mas faz um trabalho muito bom acerca do apóstolo Paulo e para nós é de facto o Paulo é o que mais se aproxima. Não existiria cristianismo se não houvesse paulismo, não é? E Paulo fez um trabalho que mais tarde nós vemos a ser replicado por Kardec. É necessário ir. Não basta criar. Jesus largou as ideias no ar e os apóstolos foram a ir trabalhar. Mas Paulo fez uma coisa extraordinária, além das cartas que vocês conhecem, em que está constantemente a lembrar às pessoas os ensinos de Jesus, a fazer lembrar uma coisa muito importante, de que não faz sentido os cristãos chorarem na morte, porque Jesus viveu, não é? Jesus matou a morte, não é? E ele faz sempre referência a isto de todas as igrejas. Ele criou a igreja, a eclésia. Foi ele que a fez. E ia constantemente, ia a um lado, depois passava temporadas no outro lado, e estava presente para que não se fugisse daquilo que era o correto. Porque nós somos homens e mulheres e muitas vezes ajustamos a nossa própria maneira de ser, aquilo que é cultural. Os portugueses, os franceses, têm a sua forma de olhar o espiritismo, os brasileiros, não, o espiritismo é este. Todos, independentemente, podemos até fazer festas uns com feijoada, outros com sardinha, mas falamos todos da mesma língua, a língua que Jesus nos passou. Mais tarde, Kardec fez exatamente, nas suas viagens de comboio, teve o mesmo trabalho, naquilo que foi os inícios do centro, de ir a um e visitar outro e voltar, e a vezes as coisas estavam a funcionar de acordo com aquilo que eram as suas instruções. E nós fazemos isso no lar. Nós fazemos um esforço muito grande, porque as distâncias às vezes são grandes. Por exemplo, da minha casa para a casa do Zé são os dois pontos, os dois pontos da extrema. Mas nós vamos, não é para confiscar, nem é para fiscalizar, nada disso. Nós vamos para comungar os mesmos princípios, reviver os mesmos princípios. Nas casas de Francisco Xavier, no NER, fala-se a mesma língua. Nós vamos lá beber, nós vamos bem cá. Esta troca, esta presença contínua é que nos faz, de facto, ser unidos. Porque a distância mata. O tempo destrói. Muitos, voltando a falar de futebol, que ainda há bocadinho, por estarmos numa época de futebol, quantos adeptos de futebol eram adeptos fervorosos aos 15, 16, 18 anos? E agora não ligam nenhum ao futebol. Com 70, 80 anos, não querem nem desligam, adormecem a ver futebol. O tempo mata. A distância desilude. Então é preciso fazer-nos presentes, é preciso irmos, relembrar pensamentos, pegarmos outra vez naquilo que é a base da doutrina. E hoje venho falar sobre o livro dos Espíritos, Senhor. Muito bem, venha lá falar. Mas nós estudamos todas as semanas, durante vários dias da semana, o livro dos Espíritos. Muito bem, venha alguém falar da base, para lembrar coisas que nós já nos lembramos. Já me lembrava disto. É importante que este movimento dentro da União se faça para que se cimente, para que a areia, a confiança, a amizade, faça o botão, faça o botão. Muito obrigada, José. Já não tenho mais perguntas. União, vou chamá-lo ao quadro, por favor, se não se importar. Falou na questão da importância da União para a sociedade e para o movimento espírita e das origens da União, a relação da União com a Federação Espírita Portuguesa. Quer falar um pouquinho sobre isso? Paulo, é muito curto, ou muito curta a resposta. É de completa lealdade e de colaboração plena do grupo, como tivemos a oportunidade de referir, desde 1999, os trabalhos têm decorrido no sentido de proporcionar à Federação aquilo que são os préstimos, o conhecimento
conhecimento, a elaboração de documentos e a integração no movimento, plena integração no movimento, portanto, numa relação absolutamente estreita, como tivemos a oportunidade de verificar e quem soube, ainda no ano passado estivemos, a Federação Espírita Portuguesa esteve representada com o stand na Feira do Livro do Porto, e esse trabalho foi feito aqui no Porto graças à colaboração da UERP, das casas espíritas, dos voluntários, trabalhadores das casas espíritas, que se prestaram a esse trabalho. Portanto, é de completa lealdade. Sobre os aspectos que elencou aqui para concretizar o projeto da UERP, diz trabalhar para a superação da letargia instalada. Quer especificar um pouco mais? Eu recuo um pouco mais do trabalho. A resposta 459 de Allan Kardec a respeito da influência dos espíritos enquanto indivíduos e enquanto coletividades. E a estratégia que os espíritos das trevas utilizam é provocar o isolamento. O isolamento permite a influência persistente, subtil, enquanto o esforço que se vai procurando implementar não se realiza, há sempre uma série de obstáculos que se levantam. Isto não se reporta tão somente às atividades das associações espíritas ou do movimento espírita, mas também a todas as instituições. Qualquer pessoa, qualquer entidade que se proponha à prática do bem, vai encontrar sempre obstáculos. E porquê? Dissemos no trabalho que a existência dessas entidades, umas encarnadas, que somos nós, e os desencarnados, a vida interpenetra-se e influencia-se mutuamente. E, naturalmente, que aqueles espíritos que ainda marcam presença de forma indelével ao nosso redor são espíritos de quilate moral relativamente inferior, a esmagadora maioria. E, logo, a sua influência é uma influência perniciosa, desmotivante. Ora, é preciso que tenhamos em atenção essa presença, em primeiro lugar, para contrariá-la, trabalhando as nossas limitações morais. Isto é, a superação dos nossos maus pendores. Esse trabalho, que é de caráter individual, muito contribui para o resultado da qualidade das atividades da instituição espírita. Como? Prestando o melhor de nós e de acordo com esses princípios e valores. Então, ao homem que se renova, faz parte das atividades espíritas, participa na casa espírita plenamente e oferece o melhor de si. E aqui o melhor de si é, de facto, esse esforço, que se torna naturalmente ou é potenciado pelo conjunto, e isso vai criar um espírito de união, sob o ponto de vista energético, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista vibratório. E, portanto, esse pendor, essa qualidade que isola o grupo, protege o grupo das investidas dos espíritos inferiores. Quanto maior for o número, maior é a proteção, maior é a qualidade nas tarefas que se empreenda, o alcance dos seus propósitos, daí a importância do trabalho da união. Para solidarizar-se, potenciar os esforços e apoiar as associações. Ora, o que acontece é que nós também somos espíritos e, simultaneamente, participamos daquilo que é a cultura dominante, as dificuldades e as circunstâncias da vida no corpo físico. E são dificuldades de saúde, dificuldades materiais, dificuldades no local de trabalho, estas ou aquelas outras, e, portanto, é natural que a desmotivação se instale a título individual e que se contagie também. Ora, quando não há a percepção da realidade espiritual e da influência que os espíritos exercem, os espíritos inferiores exercem
à nossa invigilância, ao nosso descuido relativamente à tristeza, ao estado depressivo que se instala resultante das frustrações, dos nossos sonhos que não se realizam, das nossas fantasias, e com muita subtileza nós somos levados ao isolamento, à letargia, que é essa letargia. Não vou, não sou necessário, não tenho nada a acrescentar ao que existe e, portanto, deixo-me estar no meu canto. Ora, isto é contagioso e a influência vai ganhando corpo e vai se dilatando e alcançando uma ramificação maior. Ora, as casas espíritas, temos que estar atentos a esta realidade para que a rua, costumo dizer, a rua não penetre a casa espírita, mas possa a casa espírita sair para a rua. Aquilo que é o princípio, a base do funcionamento do espírito de união e de solidariedade da casa espírita para contagiar a comunidade. E a letargia faz parte do processo agora da sociedade. Nós queremos um profissional para fazer qualquer tarefa, há dificuldades na contratação. Queremos prazos para que as tarefas sejam realizadas, não se estabelecem prazos. Há de acontecer um dia. E, portanto, tudo se vai arrastando doentiamente e vamos nos adaptando, baixando os braços, e agora já estou a falar sob o ponto de vista espiritual, porque não deixamos de estar contagiados, eventualmente, por esta realidade. Quer dizer, trazemos a rua para o centro. Então, é importante que dentro da casa espírita, volto a dizer, na posse desta possibilidade, que resulta da reflexão, da aceitação, porque muitas das vezes nós pensamos que por sermos espíritas, individualmente ou coletivamente, a casa espírita, estamos imunes à influência dos espíritos. Ninguém está imune. Ninguém. Ora, cientes desta realidade, nós temos que estar despertos e atentos ao que se passa à nossa volta. A dinâmica, a perturbação, a alteração de comportamentos, seja individual, seja de grupo, seja nos trabalhos de estudo, nos trabalhos de assistência espiritual, nas reuniões de estudo. Tudo isto tem que ser percebido para se atuar de forma preventiva. Ora, volto a dizer, o que os espíritos pretendem é o isolamento. E quando o isolamento acontece, é mais fácil a atuação. E daí a letargia instalada é um ponto, uma dinâmica, um estado doentio que se instalou e que nós temos alguma dificuldade em superar. Então temos que ser motivados, ganhar alegria para viver, superar as dificuldades. Nós estamos aqui porque é uma dádiva divina, é uma oportunidade que a misericórdia divina nos facultou. E temos que ter essa convicção de que estamos aqui graças ao amor de Deus e temos que aproveitar o melhor possível. E então é a importância que cada um de nós tem para a atividade que nos dispomos. Temos compromissos que assumimos nesta matéria e temos que estar conscientes disso e, sobretudo, que somos importantes. Somos importantes. Sem qualquer, ou melhor, com toda a humildade, sem qualquer ponta de vaidade ou orgulho, mas somos importantes. Como tivemos a oportunidade de mencionar, toda esta dinâmica realiza-se há 25 anos. E não teria sido possível chegar aqui se não fosse o resultado desse esforço, dessa entrega. Então, é importante que tenhamos um projeto e o que desejamos realizar e projetar no tempo e estabelecer não só etapas e estratégias. A verdade é que todos somos chamados a contribuir para a mesma obra. E a proposta do trabalho introdutório, portanto, o tema, a alusão às atividades da UERP, tem esse objetivo, que é despertar, esclarecer os fundamentos e os objetivos da União Espírita da região Porto, da qual todos nós fazemos parte. E somos todos parte importante. A minha última questão era mesmo sobre o aniversário da UERP, mas já fez referência a ele, não sei se quer
Acrescentar mais alguma coisa? Está dito. Então, já não tenho mais perguntas. Muito bem, Muito obrigado. obrigada.